Olá pessoas, tudo bem? Eu sou a professora Annelise e hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente. Eu vou falar com vocês sobre as grandes epidemias da história. Bora pra aula? Bom, pessoal, diante de toda essa problemática que o coronavírus iniciou no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, já faz aí alguns dias que nós estamos em casa, de quarentena, muitos alunos e alunas foram obrigados a ficar em casa, estão ou de recesso ou estão fazendo aulas online, fazendo atividades, enviando essas atividades online. E eu tenho recebido lá no meu Instagram, @prof.annelise, muitos questionamentos sobre o coronavírus e também sobre a questão das pandemias, das epidemias ao longo da história. Muitos alunos fazem comparação com a peste negra, com a gripe espanhola, e eu achei interessante trazer para vocês aqui no canal um pouquinho do viés histórico a respeito dessa situação das epidemias. É interessante também que nesses momentos de crise, nesses momentos de grande aflição social, política e econômica, a gente olhe um pouco para o passado, olhe para a história, para entender como alguns fatos parecidos já aconteceram, como a história pode nos ensinar a enfrentar essas situações no presente. Claro que as situações podem ser um pouco diferentes, são outros contextos e a gente tem que tomar cuidado com o anacronismo, mas as pandemias, as epidemias não são uma novidade e olhando para o passado, pensando em outros exemplos, a gente pode entender um pouquinho melhor os acontecimentos do nosso presente. É por isso que hoje eu resolvi trazer para vocês uma trajetória, um histórico das principais epidemias ao longo da história, as epidemias no mundo, como elas aparecem, quais são as perspectivas, como as pessoas agiram diante dessas epidemias, dessas pandemias, principalmente em contextos que a gente não tinha ainda um conhecimento científico, um conhecimento de medicina, de vacinas, de antibióticos, enfim, principalmente num contexto ainda de desconhecimento dessas doenças, contextos em que a religião, as crenças, as superstições ainda eram muito fortes. Então hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre esses contextos. Bom, nós temos aí um histórico de epidemias registrados oficialmente, principalmente relacionados a mostrar essas epidemias, essas doenças, genericamente como peste. Tá? Então, geralmente, quando você não tinha uma noção muito forte de que doença era, da onde ela veio, o que é essa doença, o rótulo para ela era chamado de peste. Então, muitas vezes, não exatamente essa doença era provocada aí pelo chamado bacilo da peste, mas ele era rotulado dessa forma pela sociedade. A gente sabe hoje que muitas dessas doenças rotuladas como pestes, na verdade, elas podiam ser a cólera, podiam ser a varíola, podiam ser a febre tifoide. Então, muitas dessas doenças rotuladas em documentos históricos, em documentos escritos, elas são genericamente rotuladas como pestes, quando na verdade eram outros tipos de doença. Eu vou trazer para vocês ao longo desse vídeo alguns relatos sobre as doenças e o que a gente tem de documento histórico. Tudo isso que eu tô falando aqui para vocês é muito baseado em artigos científicos, tá? Em estudos científicos, e depois eu coloco aqui na descrição do vídeo para vocês da onde eu tirei essas informações. É até mesmo por isso que eu vou ler aqui, tenho minha colinha com alguns dados e alguns relatos para que vocês possam entender melhor, certo? Então, antes de começar a explicar para vocês um pouquinho sobre essas pandemias ao longo da história, eu acho legal já deixar bem claro para vocês a diferença entre surto, epidemia e pandemia, ok? Bom, pegando aqui então o conceito médico, né, dessas mudanças, dessas ideias, eu tenho aqui para vocês que o surto, ele acontece quando a gente tem um aumento repentino de casos de uma determinada doença em uma determinada região específica. Por exemplo, aqui no Brasil a gente teve o surto da dengue, né, em muitas regiões aqui do país, mas ele ocorreu em regiões específicas, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, né, em Sorocaba, no interior, isso aconteceu durante um tempo, e
é um número de casos que aumenta de forma muito rápida. Quando a gente fala em epidemia, a gente fala um pouco de quando esse surto ele acontece em várias regiões ao mesmo tempo, né? E várias cidades ou várias regiões do país. Então, é esse surto acontecendo ao mesmo tempo em várias cidades e regiões, e aí a gente classifica como epidemia. E quando a gente fala aqui de pandemia, a gente está falando de um dos piores cenários, que é quando essa epidemia ela se espalha por diversas regiões do planeta, que é o caso do coronavírus, que começou ali na China, que se espalhou principalmente para a Itália, que já está aqui no Brasil, outros países da América Latina, enfim, em vários países do mundo. Então, essa é a diferença conceitual e é legal para vocês até entenderem, para não ficarem confusos, certo? Bom, pensando historicamente, o primeiro registro que a gente tem sobre a peste bubônica, né, sobre uma epidemia, é no contexto da Bíblia, certo? A gente tem ali um relato, um registro dessa época de que seria uma praga que acometeu os filisteus que teriam roubado dos hebreus a arca do Senhor. Então, por terem roubado essa arca, eles acabaram sofrendo um castigo divino que seria essa peste, né? Essa doença que a gente supõe hoje em dia, a partir dos estudos, que seria a chamada peste bubônica. É interessante notar também, a partir dessa ideia que a gente tem dessa narrativa da Bíblia, que a população nessa época já tinha feito uma ligação, né, entre os ratos e a peste. Né, ratos seriam os portadores dessa doença. E a gente vê outros relatos também antigos em livros hindus, tá? Como, por exemplo, o Susruta, né, que é um livro hindu de 1000 anos depois de Cristo. Então a gente também tem essa referência dentro da medicina indiana. Então isso é bem interessante, tá? É legal pra gente entender que não são casos isolados, certo? E aí, a partir da Bíblia, a gente tem algumas pestes que foram registradas como uma das maiores pelos historiadores ao longo dos anos. Então, primeiro, a gente tem a peste de Atenas, já vou explicar sobre ela. Depois, a peste de Siracusa, a peste de Antonina, a peste do século III, a peste justiniana e, finalmente, a peste negra do século XIV, essa que foi a mais famosa, vamos dizer assim, que ficou a mais conhecida. E aí a gente vai depois passar um pouquinho, avançar um pouquinho no tempo e falar sobre a gripe espanhola, né, aqui no século XX e um pouquinho mais à frente agora no século XXI sobre a gripe suína H1N1, certo? Então eu vou fazer um pouco dessa trajetória aqui para vocês. A peste de Atenas, que é, vamos dizer assim, a segunda aí que a gente tem o maior relato, ela acontece em 428 a.C. e ela foi narrada pelo Tucídides no seu livro sobre a história da Guerra do Peloponeso. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, né? Historicamente, essa guerra foi um conflito entre os atenienses e os espartanos dentro da península do Peloponeso. E aí a gente tem um relato bem descritivo, bem detalhado do Tucídides sobre como essa peste, sobre como essa epidemia se chegou, né, dentro desse conflito, quais eram os sintomas, o que as pessoas sentiam e como foi a atitude da sociedade grega nesse contexto. Eu tenho aqui um relato que o Tucídides faz sobre os sintomas e sobre a reação das pessoas diante da peste. Ele diz o seguinte: a terrível epidemia, a qual atacou primeiro a cidade de Lemnos e outros lugares, jamais se vira, em parte alguma, açoite semelhante e vítimas tão numerosas. Os médicos nada podiam fazer, pois de princípio desconheciam a natureza da enfermidade. E além disso, foram os primeiros a ter contato com os doentes e morreram em primeiro lugar. E aí ele continua com os sintomas. Senti em primeiro lugar dor de cabeça, os olhos ficavam vermelhos e inflamados, a língua e a faringe assumiam aspecto sanguinolento, a respiração tornava-se irregular e o hálito fétido. E aí ele continua sobre a doença. A enfermidade desconhecida castigava com tal violência que desconcertava a natureza humana. Nenhum temperamento robusto ou débil resistiu à enfermidade. Todos adoeciam, qualquer que fosse o regime adotado. O mais grave era o desespero que se apossava da pessoa ao sentir-se atacado. Imediatamente perdia a esperança
e, em lugar de resistir, entregava-se inteiramente. Contaminavam-se mutuamente e morriam como rebanhos. Então, as consequências para essa peste de Atenas foram, obviamente, desastrosas. A gente tem um registro de muitos mortos, e inclusive o Péricles, que era um dos estadistas que, inclusive, desenvolveu a questão toda da democracia e das reformas políticas em Atenas, ele acabou morrendo, né, dessa peste também que acometeu Atenas nessa época. Alguns historiadores e alguns arqueólogos estudaram essa epidemia de Atenas, e muitos afirmam que essa doença era a chamada febre tifoide, né? Por isso que esses relatos eles são tão importantes, até mesmo para dizer sobre os sintomas e sobre como essas mortes aconteciam. Esses relatos eles ajudam meio que a diagnosticar, mesmo milhares de anos depois, qual seria essa doença. A próxima peste ao longo da história e algumas outras que eu vou falar aqui, vocês vão ver que elas acontecem durante o período de expansão do Império Romano. E isso é muito interessante porque a gente percebe que historicamente a gente está num momento de guerras, de conflitos, mas também num momento de contato de diversos povos diferentes entre si. Então isso também é um agravante para que as doenças se espalhem de forma muito mais rápida, de forma muito mais fatal. A próxima peste é a peste de Siracusa. Essa peste ocorre em 396 a.C., quando o exército de Cartagena, o exército cartaginês, ele sitiou a cidade de Siracusa na Itália, dentro daquele contexto das guerras púnicas. Eu não sei se vocês se lembram disso lá do início do Império Romano. Essa doença ela surge entre os soldados nas batalhas e vai se espalhando muito rápido entre esses soldados, fazendo com que muitos morressem, obviamente. Os sintomas dessa peste eram uma febre, né, o pescoço ele ficava inchado e havia muitas dores nas costas. Depois de tudo isso, né, dessas febres, a pessoa ela entrava em um processo de delírio, e ao final do quarto até o sexto dia que essa pessoa adquiriu a doença, ela acabava morrendo. Então, assim, o Império Romano, de certa forma, acabou se beneficiando dessa doença, pois muitos soldados cartaginenses morreram e eles acabam vencendo os invasores que estavam ali na Itália naquele contexto. A próxima peste é a peste antonina, e ela também ocorre no Império Romano, dentro do contexto do Império, do território italiano, e a partir do governo do Marco Aurélio, né, esse imperador que era da linhagem dos Antoninos, por isso o nome dessa peste. Ela ocorre ali em 166 depois de Cristo, então a gente já tem aí uma doença que vem depois de Cristo, tá? Essa peste ela acaba tomando todo o território italiano e só entra em declínio alguns anos depois, para vocês terem uma ideia de quão grave ela foi. Aqui também a gente tem registros históricos sobre os sintomas dessa peste antonina, e aí a gente tem uma escrita que diz assim: ardor inflamatório nos olhos, vermelhidão da cavidade bucal e da língua, aversão pelos alimentos, sede inextinguível e temperatura exterior normal. Fora outros sintomas muito complicados, né? Perturbações intelectuais, delírios, é o que o nosso relator diz aqui. E no 7º até o 9º dia a pessoa acabava falecendo, tá? É até interessante ver a semelhança, né, nos sintomas e no quadro clínico dessa peste com a peste de Atenas, que eu falei para vocês no começo. E ela a peste antonina foi tão forte, né, que acabou matando o próprio imperador Marco Aurélio, para vocês terem uma ideia dessa questão de que não se escolhe classe social mesmo. A próxima peste, ela não surge agora na Itália, mas ela tem início ali no Egito, tá? A peste do século III, ela se espalha rapidamente do Egito para a Grécia, para o norte da África e chega na Itália entre os anos de 251 a 266 depois de Cristo, e acaba devastando também o Império Romano, tá? A gente tem aqui o bispo de Cartago, o São Cipriano, que deixou uma descrição da doença também. Ele diz o seguinte: iniciava-se por um fluxo de ventre que esgotava as forças. Os doentes queixavam-se de intolerável calor interno. Logo se declarava, vômitos se acompanhavam de dores nas entranhas e olhos injetados de sangue.
Em muitos doentes, os pés ou outras partes atingidas pela gangrena destacavam-se espontaneamente. Uns perdiam a audição e outros a visão. Em Roma e em certas cidades da Grécia, morriam até 5.000 pessoas por dia. Então vocês imaginam aqui todos esses sintomas e essa quantidade de pessoas que acabavam falecendo. Então foi algo que atingiu em cheio o Império Romano nesse período. Antes de falar da peste negra, a última peste que se destacou aí foi a chamada peste justiniana. Ela ocorre mais ou menos em 542 depois de Cristo, nos tempos do imperador Justiniano no Império Bizantino. E essa doença acaba se espalhando por vários países asiáticos e europeus, mas ela não teve uma importância tão forte como a peste negra, né? O que acontece é que quando ela atinge Constantinopla, a capital do Império Bizantino, hoje atual Istambul, ela causa cerca de 10.000 mortes por dia. Então, só para vocês terem uma noção do quão foi forte isso, né? Também temos relatos, também temos ali muitas mortes que foram registradas, e são relatos muito fortes também. E agora, então, para falar sobre a peste negra, a gente também tem relatos, também temos obras de arte que foram criadas após isso, temos obras literárias também, e eu vou falar um pouquinho para vocês. A peste negra do século XIV, ela teve dimensão muito forte e ela foi uma das maiores epidemias, até a gente ter ali como referência a gripe espanhola. Para vocês terem uma ideia, até o século XIV nada se comparava à peste negra. Ela foi chamada de peste negra porque ela provocava manchas escuras nos membros, nas mãos, os pés das pessoas. Ela foi trazida para a Europa, né, vinda da Ásia, muito por conta do grande fluxo de navios que começavam a chegar na Europa, que traziam em seus porões ratos que abrigavam as pulgas que traziam a doença, né? Para vocês terem uma ideia, não havia saneamento básico, as condições de higiene na Europa eram péssimas, e não só na Europa, em outros lugares também, né? Essa preocupação com a higiene, com lavar as mãos, esse tipo de coisa, nesse contexto histórico não existia, né? Por exemplo, a gente tinha dentro dos centros europeus, das cidades antigas, lugares onde as pessoas jogavam, né, os excrementos, jogavam lixo e esperavam a chuva levar para os rios, né? Então era algo muito complicado e facilitava, né, com que essas doenças se expandissem. Em 1334, a doença ela causou 5 milhões de mortos na Mongólia e no norte da China, tá? Também a gente teve mortandade na Mesopotâmia e na Síria, no Egito também, no Cairo. Para vocês terem uma ideia, os mortos eles eram atirados em valas comuns, e Alexandria, né, no norte da África, os cadáveres não conseguiram ser sepultados, que era algo extremamente importante nesse período, né, de tantos mortos que a gente tinha. E 24 milhões de mortos nos países do Oriente. Então foi algo muito chocante, muito forte desse contexto. E algo assim, com certeza, vai acabar influenciando mudanças políticas, econômicas e sociais, não tem jeito. A gente calcula que na Europa, a população europeia que morreu tenha sido de 1/3. Então a Europa perde 1/3 da sua população para a peste negra. Né? Dentro desse contexto, a gente tem também a inspiração de obras de arte e de livros, como o Decamerão, do Giovanni Boccaccio. Né? Ele vive aí entre 1313 e 1375 e descreve as cenas que ele viu da doença na Itália. Então tem alguns trechos aqui que eu vou ler para vocês. Ele diz: a peste atirada sobre os homens por justa cólera divina e para nossa exemplificação tivera início nas regiões orientais, incansável, fora de um lugar para outro, e estendera-se de forma miserável para o ocidente. Nenhuma prevenção foi válida, nem valeu a pena qualquer providência dos homens. Então, dentro desse texto, ele relata todos os sintomas, ele diz que pessoas de todas as classes sociais foram atingidas, que a doença não se manifestava apenas na população mais pobre, mas nos políticos, nos ministros, e é muito interessante porque esse é um tipo de relato que vem ao longo da história. É interessante também a gente pensar que todas essas doenças, essas pestes, elas intrigam muito as pessoas, e nesse contexto, como não se sabia a causa científica dessas doenças,
era muito comum atribuir a culpa a castigos divinos ou a classes sociais. Então, por exemplo, aqui no caso da peste negra, a gente tem muitas pessoas atribuindo a culpa a castigos divinos por pecados que essas pessoas da Europa tivessem cometido, ou até mesmo aproximação do apocalipse, punição divina e tudo mais relacionada a essa aproximação do apocalipse. Outra questão importante também é que muitos culparam os judeus nesse contexto. Um grupo social que já era marginalizado, né, por anos, principalmente na França, a gente tem casos de judeus que foram assassinados porque se acreditavam que eram esses povos que estavam trazendo essa doença. Ao mesmo tempo que essas questões muito místicas aconteciam, a medicina tentava arranjar uma forma de acabar com essa questão, né, de melhorar a situação da vida das pessoas. Então, muitos médicos acabavam usando roupas especiais para atender aos doentes. A gente tem aquelas máscaras, não sei se vocês conhecem, eu vou colocar a imagem aqui para vocês verem. E tentavam não se aproximar tanto das pessoas que estavam doentes, né? Lá na França, no sul da França, em Marseille, também foi fundada a chamada Confraria dos Loucos, que tinha, né, a ideia de invocar a proteção divina do São Sebastião, que acabou sendo ali um santo importante para esse momento. O São Roque também foi um santo escolhido como padroeiro das pessoas que estavam com a peste negra, né? Ele era um jovem que tinha adquirido a peste negra em Roma e que tinha se escondido, né, num bosque para morrer, então ele acaba se tornando um santo desse contexto. É interessante também lembrar, galera, que a noção de quarentena, como a gente tá vivendo hoje, né, atualmente, ela surge nesse contexto da peste negra na Itália, na região de Veneza. Foi uma região extremamente atingida pela peste e ela tinha como ideia, né, e vem como inspiração, ideias da Bíblia, né, que diziam que os doentes tinham que se recolher para não espalhar a doença para outras pessoas. E é algo que a gente utiliza aí até os dias de hoje. As consequências da peste negra, elas foram tão importantes quanto a própria doença em si. Né? Por exemplo, se a gente pensar na questão política, nós temos ali o fim do feudalismo, o início da Idade Moderna, até porque aqueles camponeses, aqueles nobres que haviam sobrevivido a essa peste, eles não mais viviam no mesmo contexto, da mesma dinâmica que antes. Os camponeses iniciam revoltas, matando os seus nobres e exigindo melhores condições de trabalho. Aquela questão de servidão, de pagamentos de taxas, ela não tinha mais sentido de acontecer. Então a gente tem a transformação também do feudalismo para o absolutismo nesse contexto. Então, entre o contexto aí da peste negra, outro destaque também é durante a colonização da América, a grande epidemia de varíola que acontece aqui no novo continente, né, aqui na América do Sul. Essa doença é uma doença daqui, né, da América do Sul, devido ao clima e tudo mais, e ela acabou se espalhando entre os europeus que aqui vinham colonizar e entre os próprios indígenas. Então também foi um destaque dentro desse contexto entre o pós-peste negra e o início da colonização, ali no século XV e XVI. Além de todas esses eventos que eu já falei para vocês, a gente também tem a chamada gripe espanhola. Essa gripe espanhola, ela entra no contexto já do século XX, ela surge em 1918, no contexto pós-Primeira Guerra Mundial. Imagine, no ano que a Primeira Guerra Mundial tá se finalizando, né, tá acabando, e ninguém sabe ao certo, apesar de ter esse nome gripe espanhola, ninguém sabe ao certo por que, né, da onde que ela veio, como que ela surgiu. Alguns estudiosos dizem que ela veio dos Estados Unidos e que se espalha pela Europa devido à guerra, mas os espanhóis eram um governo ali, era um contexto de maior liberdade de imprensa nesse final de Primeira Guerra. Então foram os jornalistas e os jornais espanhóis que começaram a divulgar a notícia dessa doença, e é por isso que ela ficou conhecida como gripe espanhola. Ela é conhecida também como a mãe das pandemias, porque ela se espalha por vários países diferentes, e ela chega no Brasil, por exemplo,
num navio chamado Demerara, que veio da Europa dentro desse contexto pós-guerra. Para vocês terem uma ideia, né, eu vou falar um pouquinho da gripe espanhola aqui no Brasil, para que a gente possa até meio que comparar com os dias atuais, né? Para vocês terem uma ideia, vários prédios públicos foram fechados, as escolas também fecharam nesse período, haviam vários discursos, a gente tem esse registro, né, de discursos na Câmara, no Senado, que falavam sobre a urgência de lidar com essa doença, tá? Para vocês terem uma ideia, o presidente eleito, Rodrigues Alves, acabou morrendo por conta da gripe espanhola em 1919. Foi preciso convocar novas eleições fora de época, né? Ao mesmo tempo que isso tudo tá acontecendo, aí a gente faz uma relação com hoje em dia, muitas notícias falsas circulando nos jornais, haviam anúncios de remédios milagrosos, as farmácias aproveitaram para subir o valor desses remédios, né? E aí a prefeitura, por exemplo, no Rio de Janeiro tem que intervir com relação a isso, então é bem interessante como as coisas elas acabam permanecendo, né? Em São Paulo, uma curiosidade histórica aí, a gente teve a ideia de um remédio caseiro que era feito de cachaça, limão e mel, certo? Da caipirinha, né? Depois vira caipirinha, que seria um remédio caseiro para a gripe espanhola, né? Então, assim, é muito interessante a forma de lidar com isso, certo? Porém, pensando aí numa questão de saúde, a gente não tinha uma estrutura montada aí na questão de hospitais e tudo mais. E aí as Santas Casas e a Cruz Vermelha fizeram esse protagonismo, esse papel de ajudar as pessoas, né? E tem um ponto interessante que as famílias ricas nesse momento foram menos atingidas, porque eles acabavam indo para o interior se refugiar nas suas fazendas, enquanto a população mais pobre que morava nas cidades grandes acabou ficando ali, tendo maior contato com essa doença. Só para vocês terem uma ideia dos dados da gripe espanhola, dos resultados dela, né? As mortes, elas chegaram a 50 milhões no mundo. Para vocês terem uma ideia, só a Primeira Guerra, ela teve como resultado 8,5 bilhões de mortos. Aqui no Brasil, a gripe espanhola deixou 35 mil mortos. E o que essa gripe trouxe, vamos dizer assim, de mudança, né? Em 1919 foi aprovado no Congresso uma lei que, né, sancionava uma reforma na estrutura federal de saúde. Isso vai gerar uma iniciativa para a criação do Ministério da Saúde só lá em 1930. E hoje nós temos aí, desde 88, o Sistema Único de Saúde, o SUS, que vem, né, dessa base de cuidados da população. E por fim, pessoal, a nossa pandemia mais recente, eu não sei se vocês vão estar lembrados, mas em 2009, então ano passado, a gente teve 10 anos dessa pandemia, que foi a gripe suína, né, uma variação do H1N1, e que se originou no México, que se espalhou para 75 países em 3 meses. Então, isso são dados bem importantes, né, para vocês terem uma ideia. A gente teve 700 milhões de casos, entre 150 a 500 mil mortes nesse meio tempo, e no Brasil, 627 casos, tá? É interessante notar que, por mais que seja recente, muita gente não se lembra dessa pandemia da gripe suína, mas também causou quarentena para algumas pessoas, muitos ficaram em casa, muitas pessoas, né, desesperadas, comprando máscara, saindo na rua de máscara e tudo mais. E claro que a gente teve também essa mesma preocupação, mas hoje, né, pensando no coronavírus, a situação tá um pouquinho mais descontrolada, vamos dizer assim. Para vocês terem uma ideia, tá? Eu tô gravando hoje o vídeo dia 25 de março, tá? E eu tenho aqui os dados do Ministério da Saúde, em que a gente tem 46 mortes no Brasil, sendo que nós temos 2.201 casos do coronavírus, e em São Paulo, 810 casos e 40 mortes. São Paulo está sendo aí o epicentro dessa doença por enquanto. O coronavírus, ele é um vírus que nunca tinha sido identificado nos seres humanos e é uma doença respiratória que acaba afetando pessoas que tiveram contato com pessoas infectadas. Bom,
Se você quer saber um pouco mais sobre essa doença, se informe nas fontes que são mais confiáveis. A gente tem o canal do Átila também aqui no YouTube, que está trazendo lives com dados super importantes. Então é importante, além de tudo, além de você ficar informado, você ficar em casa, você cuidar de você e das outras pessoas, porque o coronavírus, ele tem como... vamos dizer assim, característica, e assim como as outras pandemias, a ideia de que a gente pense no coletivo. A partir do momento que a gente pensar no coletivo, cada um é responsável por si, mas também pelos outros, isso é muito importante porque a gente consegue evitar que os casos aumentem e evitar que isso se espalhe cada vez mais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa trajetória histórica. É um tema bem pesado, bem complicado, mas eu acho interessante a gente pensar nas semelhanças e nas diferenças desses movimentos e ficar muito ligado aí nas notícias e nas atualizações que a gente está vendo ao longo dos dias sobre o coronavírus. Então é isso, se você gostou, deixa aqui o seu comentário e compartilha esse vídeo. E até a próxima aula!